O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do tempo comum, 3 pontos saltam aos nossos olhos das leituras que nós ouvimos. A leitura nos fala da grande luz que resplandece. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, exortação de São Paulo para que a comunidade possa viver em paz, evitando todo tipo de desunião e contendas. E o Santo Evangelho que apresenta a figura de Zebedeu, o pai de João e Tiago, exemplo de paternidade e faz com que os filhos encontrem o caminho de Deus. Interessante nós percebermos na primeira leitura, uma grande luz brilha nas trevas. Nós sabemos perfeitamente que esta luz é o próprio Cristo que vem a este mundo para iluminar todo ser humano. Nós temos a certeza que pelo batismo nós fomos iluminados por Cristo para que também nós nos tornássemos luz do mundo. Nós participamos no ser de Deus, participamos na luz de Deus. Ou seja, nós somos chamados a refletir esta luz em nossa casa, em nosso trabalho, no ambiente no qual estamos inseridos. Precisamos ser um sinal de Deus no mundo tão marcado por escuridão, por trevas, por dificuldades. Precisamos ser essa presença de Cristo que ilumina a vida das pessoas. Iluminamos primeiramente anunciando a verdade do Evangelho. E Jesus é o nosso Salvador, algo básico, mas que transforma a nossa vida. A partir do encontro com Jesus, temos as nossas vidas transformadas. Todo aquele que se encontra com o Senhor não pode ser mais a mesma pessoa, porque precisa de fato tornar-se um discípulo. Portanto, se nós recebemos esta luz, é para sermos um farol, para apontarmos para Deus. A pergunta que fica para cada um de nós: de fato, eu tenho me portado como um filho e uma filha da luz? Eu tenho de fato levado essa luz na minha casa, na minha família? Como eu tenho sido? Porque o Senhor diz que a luz é para ser colocada num lugar alto, para que ela possa iluminar todos que estão em volta.
se nós somos cristãos, somos batizados, participamos constantemente da Santa Missa, é para nós irradiarmos esta luz que recebemos a cada missa que participamos. Somos chamados a espalhar esse amor nos lugares nos quais nós estamos. Não podemos ficar com vergonha, esconder debaixo de uma vasilha esta luz. Precisamos iluminar a vida de tantas pessoas. E nós sabemos perfeitamente que esta luz, ela dá sentido à nossa vida, portanto traz paz. Ou seja, nós escutamos no Salmo, o Senhor é a minha luz e salvação, é a proteção da minha vida. Nós temos a certeza que Deus é a luz que ilumina os nossos passos. E temos a segurança que podemos caminhar sempre em sua presença, porque Ele é a proteção da nossa vida. A segurança que nós encontramos em Deus, a paz que encontramos em Deus, é diferente de toda qualquer paz que o mundo pode oferecer. A paz que o cristão procura não está ligada a elementos exteriores. Eu tenho paz financeira, quando tudo vai bem na minha casa. Não. A paz que nós encontramos é a certeza que Deus participa da nossa vida, que Ele entra em nossa história e nos acompanha. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a paz que deve conservar em nossos corações. Não podemos medir a paz somente por estado de ânimo. Hoje acordei tão bem, nossa, é uma paz. Independentemente se acordamos bem ou não, se o sol sorriu ou não para nós, precisamos conservar a paz em nosso coração. Quantas vezes nos tornamos pessoas inconstantes, tornamos-nos pessoas temperamentais. Na linguagem goiana, como folha de bananeira. Se o vento toca para lá, eu estou bem. Toca para cá, eu estou mal. Portanto, nunca vai encontrar a paz, porque você está ligado a elementos externos. Mas se nós estivermos em Deus, iremos conservar a paz. Não sejamos ingênuos também de pensar que essa paz nos livra dos dissabores, das dificuldades, das tribulações. Pois bem sabemos, são inerentes à nossa vida. Somos seres limitados, frágeis. Sempre teremos dificuldades. Mas isso não é ocasião para perdermos a paz. É para que nós possamos ainda ali contar com o Senhor. Ainda que me aconteça coisas difíceis, irei conservar a paz. Porque sei que o Senhor está comigo. Que Ele está participando também deste luto, dessa perca, dessa tribulação financeira, dessa dificuldade no relacionamento na minha família. Em tudo isso, eu irei conservar a paz. Porque sei que o Senhor está comigo. Nunca percamos de vista esta verdade de fé em nossos corações, para que nós possamos ter sempre a paz. O Senhor, de fato, é a proteção da minha vida. Portanto, somente nele encontrarei segurança, encontrarei firmeza, encontrarei alento para seguir firme na minha jornada. Que cada um de nós, ao longo dessa semana, possamos ter duas tarefas. De nos fazermos um bom exame de consciência, para que nós, de fato, sejamos uma luz. Quanto mais próximo de Deus estivermos, mais iremos resplandecer esta luz de Deus, que se manifesta em obras de bondade, de mansidão, de compreensão. Seja esta luz que se dissipa em diversos modos para o bem das pessoas ao meu redor. E se eu estou, de fato, vivenciando essa experiência de receber de Deus esta luz, eu quero também transmitir esta paz, que é a certeza que Deus está em minha vida. E deixarei, pouco a pouco, de ser uma pessoa inconstante. Irei conservar sempre a paz em meu coração. Em todas as minhas relações, eu saberei. Deus está comigo, e isso basta. Santa Teresa diz, só Deus basta, que também seja uma experiência de fé de cada um de nós. Somente Deus basta. Ainda que tenha tribulações, mas o Senhor estará sempre nos orientando e nos conduzindo. Por isso nós conseguimos compreender perfeitamente a correção que São Paulo nos faz na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo encontra a comunidade dividida. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. São Paulo diz, eu sou de Cristo. Não interessa quem lhes anunciou o Evangelho. O importante é a mensagem, não o mensageiro. É importante termos consciência disso a cada instante, pois é uma tentação que ronda os nossos corações, de criarmos divisões entre nós, contendas entre nós igreja, entre nós família, ou seja, uma tentação que está sempre presente.
Onde está a divisão, aí não há Espírito de Deus. Precisamos conservar-nos na unidade. Qual é o convite de Jesus? Que ele insiste no Evangelho de João: permanecei no meu amor. Assim como o Pai e eu somos um, também que nós possamos ser um com o Senhor. E agora o Papa Leão reforça ainda mais com seu lema: no único sejamos um. Seja em Cristo, sejamos um com Ele. Para que isso possa ir pouco a pouco afastando o nosso coração as divisões. Sabemos por experiência própria que somos distintos uns dos outros. A frase mais óbvia que nossos pais nos dizem desde a infância: nem mesmo os dedos das mãos são iguais, porque nós haveríamos de ser iguais uns aos outros. Ou seja, que nós possamos compreender que sermos diferentes, que temos temperamentos diferentes, formações distintas, um modo de ser educado que foi diferente um do outro. Isso de modo algum deve ser ocasião de contendas ou algo negativo, mas que nós possamos perceber que é positivo nós vivenciarmos a experiência de fé com tantos irmãos, com vocações diferentes, com dons e talentos distintos uns dos outros. Porque o que importa é todos nós colocarmos os nossos dons à disposição de Deus. Convergir todo o nosso esforço para Cristo. Cada um a seu modo vai colocando-se a serviço de Deus. Quem canta, quem toca, quem lê, quem serve, quem limpa, quem cozinha, todos têm um espaço para servir. Também em casa, quantas dificuldades nós encontramos, porque nós queremos que as pessoas sejam a nossa imagem e semelhança. É como se nós disséssemos que Deus tivesse errado ao criar aquela pessoa, porque não criou igual a mim, mas criou segundo a sua imagem e semelhança. Quantas vezes nós queremos que a outra pessoa raciocine e haja como nós, e nós vamos criando embates. Precisamos aprender que de fato o que nos reúne, o que nos une, é o amor de Cristo. A cada Santa Missa nós iniciamos com essa verdade litúrgica: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não é somente uma expressão que a igreja coloca para nós, mas é algo que nós precisamos vivenciar. Bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor. Pessoas tão distintas, formações distintas, mas que estão no único propósito de amar e servir ao Senhor. A pergunta que fica é: eu quero realmente servir a Deus como quer ser servido? Eu quero de fato seguir as orientações de Deus? Ou eu quero, pelo meu orgulho, fazer do meu modo, do meu jeito, senão não serve? Insisto muito nisso. Quantas e quantas vezes nós usamos de chantagem, tanto na igreja quanto na família, no trabalho, a famosa frase: se não for o meu jeito, eu não faço. Quantas e quantas vezes nós escutamos essa frase, fruto do orgulho, do egoísmo, do narcisismo? Ou seja, quantas vezes nós colocamos como único modo de servir, seja o meu jeito. Precisamos aprender a servir do jeito que Deus quer ser servido, do jeito que Ele quer e não do modo que eu considero correto. Recordo o episódio do Êxodo, em que Deus diz a Moisés para ir até o faraó para que liberte o povo de Israel da escravidão do Egito. E diz Moisés ao faraó que Deus precisa que aquele povo seja libertado para levá-lo ao deserto e lá oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas de modo algum, Deus diz a Moisés qual será o sacrifício e o modo como será esse sacrifício. Aqui tem algo a nos ensinar de modo muito sutil. Moisés obedece à voz de Deus e faz conforme a sua orientação. Mas somente quando ele está no deserto é que Deus mostra o modo que ele quer ser cultuado, que ele quer ser adorado. Obediência da fé. Ou seja, é Deus que mostra o modo como ele quer ser servido. E nós, muitas vezes, queremos ditar as regras para Deus. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que essa liturgia nos ajude, de fato, a extirpar do nosso convívio toda a desunião, toda a intriga, que nós possamos, de fato, ser filhos da luz, com compreensão, com bondade, amabilidade, que nós tenhamos a virtude da boa convivência.
seja a urbanidade no trato, essa capacidade de conviver com o diferente, de respeitar o outro. Ontem, na homilia, dizia que respeitar o outro é olhar com consideração para aquela pessoa. Deus sempre olha-nos com consideração, sabendo o nosso valor. Nós valemos o preço de Cristo na cruz. Assim também devemos olhar para cada pessoa. Cada irmão vale o sangue de Cristo na cruz. Portanto, eu preciso valorizar cada irmão e cada irmã que Deus coloca em minha vida. Nenhuma pessoa que está em minha vida foi colocada em vão, porque tem um propósito, tem um porquê ele está em minha vida e em minha história. Portanto, aprendamos a arte da convivência, de vivermos bem, manifestando as virtudes de filhos e filhas da luz, para que de fato não tenhamos contendas, mas união. E não uma união com as pessoas que pensam como eu, não uma união de pessoas que agem de acordo com aquilo que eu considero correto. A união que nós queremos é a união com Cristo. Essa sim é verdadeira e definitiva. Primeiramente, precisamos estar unidos ao Senhor, para que estejamos unidos entre nós. Para medirmos bem nossas relações interpessoais, precisamos medir a nossa relação com Cristo. Se eu rezo com frequência, que eu vou sempre à Santa Missa, se me confesso com regularidade, se rezo o Santo Terço diariamente, se rezo antes das refeições, antes de dormir e ao acordar, se eu sou capaz de ser compreensivo, se eu sou capaz de perdoar mutuamente do fundo do coração, isso manifesta que de fato eu estou unido ao Senhor, porque aprendo dele o que significa amar, para que eu possa amar os irmãos e irmãs à medida que eu amo o Senhor. É aprendendo de Cristo que saberei amar os irmãos e irmãs. É unido a Jesus, permanecendo com ele, que eu saberei permanecer e agradecer por cada pessoa que Deus coloca em minha vida. Não queiramos ter somente um bom trato no nível humano, mas tenhamos de fato uma amizade sincera com Jesus, para que essa amizade possa fortalecer as nossas relações. E evitaremos em nossa casa, sobretudo, tantas contendas, tantas dificuldades que nós criamos, porque falta-nos a humildade de escutar a voz de Deus, de reconhecer como precisamos converter a cada dia, que é de fato aquilo que ouvimos no Santo Evangelho. Jesus diz: convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino está próximo. À medida que ele convida a conversão, ele também chama os discípulos para manifestar a cada um de nós que são duas coisas importantíssimas: a conversão diária e o seguimento de Jesus. Não tem como eu seguir a Jesus sem buscar uma conversão sincera. E a conversão não é fato de um único dia, mas uma decisão constante de renovar sempre a cada dia o meu amor ao Senhor. Portanto, que nós busquemos a conversão. E buscando a conversão, nos tornaremos de fato discípulos e discípulas de Jesus, nosso Senhor. Portanto, ele diz, não somente a Pedro e André, Tiago e João, diz a cada um de nós: segue-me, que eu farei de vós pescadores de homens. Cada um de nós teve um dia, momento da nossa história, que fomos chamados pelo Senhor. É importante também recordarmos qual foi o dia, o momento que o Senhor me chamou para estar mais perto dele. Qual foi o momento que eu busquei de fato a conversão? Foi um retiro? Foi uma tribulação na minha casa? Qual foi o momento que Deus te buscou para mais perto dele? É importante recordar também isso. Memória agradecida pelo Senhor ter nos chamado para fazer parte do seu reino. É importante nós recordarmos o momento da nossa conversão, daquele instante que nós dizemos: foi ali que o Senhor de fato se aproximou mais forte da minha vida e eu busquei viver intensamente o seu santo evangelho. Busquei mais participar da Santa Missa, busquei mais estar na sua presença. Recordemos com gratidão o chamado de Deus em nossa vida. E por fim, olhemos para a figura de Zebedeu e também de José, o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Dois homens que compreenderam a missão de pai. Eles compreenderam perfeitamente que os filhos não lhes pertencem. Jesus que chama Tiago e João, eles deixam o pai, deixam as redes, a barca e seguem ao Senhor. De modo algum, Zebedeu se opõe à vocação dos filhos, mas compreende que Deus tem um plano de salvação para seus filhos, que Deus os chama a uma missão. Assim também vocês pais,
devem se alegrar pela missão de seus filhos, pela vocação que Deus confia aos seus filhos. Compreendam sempre que o valor do pai e da mãe está em educar os seus filhos para o céu, a ajudá-los a descobrir qual é a vocação que Deus os chama. Os filhos não lhes pertencem, são de Deus, estão sob os seus cuidados, sob as suas responsabilidades, mas não lhes pertencem. O maior defeito dos pais é querer ensinar aos filhos a sua própria vida, querer escolher para os filhos qual caminho tomar. A função do pai e da mãe é sempre orientar os filhos, dando-lhes bons conselhos, rezando com eles, ajudando-os a descobrir qual a vocação, qual caminho seguir, mas ensinando-os com autoridade, com autonomia e liberdade. A liberdade que nos faz sempre escolher o que é certo. A liberdade verdadeira é aquela que vem de Deus. Somente somos livres quando escolhemos servir a Deus. Somente somos autônomos quando nós conseguimos dizer livremente: eu quero escolher isso por amor ao Senhor. Essa é a vocação que o Senhor me confiou, eu quero corresponder a ela. Portanto, queridos pais, ajudem seus filhos a descobrir e a seguir a própria vocação. Lhes dê ânimo, apoio e, sobretudo, rezem com eles. Desde a pequena infância, possa ir rezando, para que o meu filho possa corresponder à vocação que Deus lhe confiou. Ao matrimônio, que bênção formar uma família numerosa, com muitos filhos. Se for um sacerdote, que bênção anunciar o Santo Evangelho, gastar a vida por Cristo e pela igreja. Se for uma religiosa, uma freira, que bom gastar a vida guardando a castidade por amor aos céus. Que bom se for um missionário, uma missionária, tantos lugares que ainda não conhecem a Cristo, mas o seu filho e a sua filha se tornaram um missionário. O importante é ajudar o seu filho e a sua filha a descobrir o caminho de Deus e nunca querer decidir por eles. Ensine-os o que é liberdade, o que é autonomia. Sejam de fato pessoas que os acompanhem. Sejam de fato companheiros de viagem. Qual viagem, Padre? A viagem para o céu. É para isso que vocês estão com essa missão, de ensinar-lhes o caminho certo. Não queiram decidir por eles, mas ajudem a descobrir corretamente qual é a vocação que Deus lhes confiou. Por fim, queridos irmãos e irmãs, confiemo-nos à proteção de Nossa Senhora e peçamos a ela que de fato sejamos luz para iluminar a vida de tantas pessoas, que nós de fato possamos ajudar as pessoas a descobrir a vocação que Deus lhes confiou e, por fim, que nós possamos manifestar esta luz de Deus em boas relações, que nós possamos evitar toda aflição, todo atrito e que possamos colocar cada vez mais o amor a Deus como critério para amar as pessoas e sabermos conviver bem uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.